aquilo que eu falei. Eu não me preocupo aqui de ficar fazendo cortezinho para a internet. Eu trabalhei com a ligação do ouvinte que entrou no ar ao vivo. Eu não lembro agora o nome do irmão. Não foi disciplinado simplesmente porque cantou em outra igreja e o irmão está lá no perfil dele falando que ele está em comunhão, não sei o que lá. Então, eu errei no meu julgamento, errei influenciado por um ouvinte que ligou. Então, se essa mensagem chegar no pastor Ailton, eu não o conheço, então me perdoe, eu devia ter filtrado melhor a informação, mas o programa aqui é ao vivo. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. E uma polêmica se estendeu aí na internet e a gente vai analisar, tá certo? Na live de hoje, essa polêmica. Pastor César Cavalcante, ele pediu perdão ao pastor Ailton pelo que falou? Ou, de fato, ele não tem informação real daquilo que acontece aqui na IEADPE, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado de Pernambuco? A gente vai analisar a fala dele e, como um ex-presbítero dessa instituição, eu vou analisar e saber se ele, de fato, deveria ir retratar pelo que falou. Porque, diferente do pastor César Cavalcante, eu pertencia a esta denominação, eu conheço os bastidores, também conheço as questões jurídicas, processuais, pelas quais essa instituição está atravessando. Está entendendo? Então, a gente tem um conhecimento de causa. Fui presbítero dessa instituição por 16 anos, 30 anos como membro dela. Eu conheço um pouco do que acontece dentro dessa instituição. Eu não quero dar spoiler aqui no começo da live, mas eu acho que o pastor César Cavalcante falou no primeiro vídeo procede à realidade institucional da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco. E isso a gente vai trabalhar na live de hoje. Peço toda a sua atenção, o seu compartilhamento. Irmão, chama o povo para a live, porque a live de hoje promete, beleza? Fique comigo até o final deste vídeo, muita coisa a gente vai falar sobre esse assunto. O pastor César Cavalcante, ele tem esse programa, e esse programa também tem um podcast. Nesse programa, ele atende, quando não é podcast, debate, ele atende ligações pelo WhatsApp, ligações ao vivo, pessoas enviam vídeos e coisas dessa natureza. Aí o que acontece? Num desses programas, o pastor César, ele recebeu uma ligação. Ele recebeu uma ligação e nessa ligação alguém faz uma queixa contra a Assembleia de Deus aqui em Pernambuco e a gente fez uma live exclusiva sobre isso. No final eu posso até reproduzir esse vídeo aqui. Meu objetivo aqui é ver a fala do pastor César, acrescentar alguma coisa, dando a minha opinião. Vamos dar uma olhada no que ele falou e tirar as nossas próprias conclusões. Eu já deixei no ponto aqui para a gente analisar a fala do César. Vamos lá? Eu quero começar esse programa de uma forma bem franca, como é meu estilo, fazendo uma retratação. Já quero dizer aos irmãos que essa retratação ela é da minha livre e espontânea vontade. Não estou sendo pressionado por ninguém para falar o que eu vou dizer agora. Dias atrás, eu vou tentar achar aqui, uma pessoa ligou no programa, vocês vão lembrar, quem acompanha o programa todo dia vai lembrar, e falou a respeito de um presbítero que era cantor, que tinha sido disciplinado porque cantou em outra igreja que não era a igreja do Pernambuco. Vocês lembram? Lembra, Cláudio? Pois é. Eu recebi uma mensagem, aliás, carinhosa, parece que é um órgão da própria igreja, não sei. Diz assim: pastor César, gosto muito do senhor, do seu trabalho, só que lá, mas vi um vídeo do senhor respondendo ao irmão que criticava o pastor Ailton. E todos nós somos sujeitos à crítica, porém o que o irmão disse, que o pastor disciplinou um cantor por cantar fora, mas depois o próprio cantor desmentiu essa informação. Além disso,
É só entrar no perfil do cantor, que chama Presbítero Josafá. Eu não achei... Na verdade, eu não procurei, mas tá tudo bem. Se eu errar, eu estou fazendo aqui para o bem, né? Eu estou me retratando. Que você vai ver que ele canta há muitos anos, em muitos lugares do Brasil e até fora, não sei o quê. Se o senhor procurar conhecer o trabalho do pastor Ailton, o senhor vai ver que Deus tem abençoado a obra aqui no Pernambuco. Sem dúvida nenhuma, é uma das igrejas que mais cresce no Brasil, com o movimento chamado Pernambuco para Cristo, onde diversas vidas estão sendo salvas nesses eventos, e existe uma equipe que pega o contato de todos que aceitam Jesus e marca uma visita na casa da pessoa, estou sem óculos aqui, e direciona para a congregação mais perto, não sei o que lá. É uma carta grande, né? E é isso, estou falando do trabalho espiritual da igreja, fora o trabalho social, que é enorme, projeto social que cuida de crianças carentes há décadas, vários outros projetos sociais, doação de sangue, roupa, alimentação, projetos que facilitam jovens sem condição financeira entrar na faculdade, não sei o quê. Tem vários outros projetos aqui que ele coloca. Sabemos que toda igreja tem problemas, toda gestão também, mas é uma coisa certa. A igreja nunca cresceu tanto como nesse tempo, e é um crescimento com saúde. Quando participamos do culto, vemos como é organizado e sem esses movimentos neopentecostais. Sem falar da obra missionária, que avança em vários países, tem escola e uma igreja em Guiné-Bissau, na África. Agora existe um grupo de pessoas que odeiam tudo relacionado à Assembleia de Deus e até ganham dinheiro fazendo esse tipo de conteúdo na internet. Não gosto de falar sobre isso, mas quando vejo que o senhor é uma pessoa de bem e apenas opinou mediante as informações que tinha, eu vim aqui para explicar para o senhor melhor, tal. Provavelmente o senhor não verá essa mensagem, mas que Deus abençoe. Eu vi a mensagem. Então, eu vi a mensagem, obrigado ao perfil. Pelo que eu vi aqui do perfil, é vinculado lá à igreja IEAD. Os assembleanos gostam de siglas, né? IADP. Não sei se eu falei errado, mas é isso aí. Então, vamos lá. Primeiro, eu comecei falando assim, eu quero fazer uma retratação. Porque quem acompanha o programa ao vivo, sabe, eu já vi que virou corte para um monte de lugar, aquilo que eu falei. Eu não me preocupo aqui de ficar fazendo cortezinho para a internet, não é essa a minha ideia. Mas acaba virando, né? As pessoas fazem isso. Pode ver que nenhum desses cortes foi meu. Mas eu trabalhei com a ligação do ouvinte que entrou no ar ao vivo. Eu não lembro agora o nome do irmão. Eu nem lembro se era irmão ou irmã, mas a pessoa ligou ao vivo e falou isso. Então, se isso for verdade, está errado. Se isso for verdade, está errado. Parece que não é verdade. Então, se não é verdade, se o irmão cantor não foi disciplinado simplesmente porque cantou em outra igreja, e o irmão está lá no perfil dele falando que ele está em comunhão, não sei o que lá, então eu errei no meu julgamento, errei influenciado por um ouvinte que ligou. Então, se essa mensagem chegar no pastor Ailton, eu não o conheço, então me perdoe. Eu devia ter filtrado melhor a informação, mas o programa aqui é ao vivo e as pessoas, eu não sei porque a pessoa tem o que a pessoa teria para mentir, ou talvez o irmão também não mentiu, mas ele vendeu pelo preço que ele comprou, porque parece que se o presbítero lá, cantor, foi na rede social dizendo que não foi excluído, parece que essa conversa saiu, né? Então, eu vou até aqui, eu não sei de onde saiu essa história, eu sei que chegou até mim aqui no programa e eu, ao vivo, sem verificar, acabei me posicionando. Parabéns pelo trabalho da Igreja Assembleia de Deus no Pernambuco, porém, como irmão em Cristo, eu reforço o que eu disse da outra vez. Havia, não sei como é hoje, um processo sobre os altíssimos salários. Parece que esse pastor ganha mais do que o presidente da República, né? Não somente ele, mas a família e tal. Isso procede. Ele não deve pedir retratação sobre isso aí,
Porque isso é processo judicial e todos vocês sabem que isso é processo judicial. Eu tenho aqui no meu canal vídeos falando sobre esse processo judicial, onde o ex-tesoureiro que pertenceu à denominação foi chamado como testemunha de pessoas que colocaram a Assembleia de Deus na justiça. E esse ex-tesoureiro, ele, ao vivo, está gravado isso aí. Ele fala sobre essa situação. Então, o pastor César não precisa pedir retratação disso. Ele está certo. E o que ele falou procede. Procede. Então, a retratação talvez tenha sido pelo pouco conhecimento que o César tem sobre os bastidores do que acontece aqui. Beleza? Eu já coloquei esse vídeo aqui pra gente, né, na live anterior, que eu coloquei o vídeo dele. Na live anterior a gente falou sobre isso e mostrei o vídeo. Se é uma igreja séria, não sei o que lá, então eu aconselho rever isso. Rever isso. Tá certo? Parabéns pelo trabalho e reforço a crítica que eu fiz sobre a bajulação. Outra coisa também. E eu queria. Vocês viram que ele estava lendo o e-mail que mandaram para ele? E no e-mail há uma certa tentativa de justificar os desvios de conduta e de finalidade da instituição sob pretexto de que a instituição está fazendo a obra. Aí tem agora esse projeto novo aí, né? O projeto Pernambuco para Jesus. Mas nesse contexto de Pernambuco para Jesus, a gente já falou aqui sobre essa questão de que o Pernambuco para Jesus é uma estratégia usada pela própria instituição de mobilização das massas, justamente por causa da defasagem que a instituição está recebendo, está vivendo aqui no estado de Pernambuco por causa de muitas denúncias. Então, o que é que os pastores fazem, os pastores milionários fazem? Bota o povo na rua. Eles não vão para a rua, eles não querem nem saber disso mais. Antigamente, quando eles começaram, era uma coisa séria, era na rua quase o dia todo. Mas hoje não, hoje eles estão milionários e manda o povo, é o povo que tem que ir. E o povo vai. Uma coisa que eu noticiei aqui, nesse projeto, aqui em Pernambuco, Pernambuco para Jesus, e eu falei isso aqui, é a questão de que todos os que participarem deste evento, a grande maioria esmagadora, precisa comprar as camisas para participar do evento. Aí eu tenho um vídeo aqui de eu falando sobre a camisa, o colete, o boné, não é isso? E também a bandeira. Cada um tem um preço específico. E você precisa pagar para isso. Tem que pagar para ter a camisa. Nada sai de graça, meu amigo. Nada sai de graça. Ok? Nada sai de graça dentro da instituição. E se paga para isso. Aí o cara que mandou o e-mail para ele, que ele leu aí, não, a Assembleia daqui está crescendo, está se expandindo, aquela coisa toda. Rapaz, é uma forma, um mecanismo muito perspicaz que esse pessoal eles inventaram. E eu já falei sobre essa questão da mina de ouro da bleia, né? A mina de ouro da bleia não é o dízimo mais. A mina de ouro da bleia é fardamento. Essa é a mina de ouro da bleia. Querendo porque dá dinheiro. Geralmente, as empresas de confecções desses fardamentos pertencem direta ou indiretamente à família do pastor presidente milionário. Geralmente. Então, quando se promove um evento dentro da instituição e este evento precisa, os componentes precisam estar padronizados, onde é que eles vão comprar?
A matéria-prima é na empresa. E, torno a dizer, geralmente está ligada ao pastor presidente milionário ou sua família. Alguém da família é o dono da empresa de confecção dessas fardas. É sério, irmão. É sério. Então nada sai de graça dentro da bleia. Aí eu já vi gente dentro deste movimento Pernambuco para Cristo com todo o colete, com todo o aparato, ou seja, a gente com o boné, a camiseta, o colete e a bandeira. Irmão. Isso saiu, não saiu barato, não sai barato, nada sai barato, viu? A Rosa tá dizendo, nem papel higiênico sai barato dentro da bleia. Então, assim, tenta se justificar, mas a tentativa é falha, porque a realidade é outra. A realidade é outra, certo? E aqui ele está falando sobre a questão dos altos salários, que é fato. Não é só nesta convenção aqui, várias convenções estão assim, onde os seus presidentes ganham altos salários. Várias convenções estão assim. Tá entendendo? Tem presidente de ganhar mais de 100 mil reais por mês. Principalmente se ele for presidente da igreja, presidente da convenção. Aí é que lascou mesmo, viu? Não brinque não. Teve um pastor presidente milionário um dia desse que comprou, né? Comprou não, ia comprar, só não comprou porque teve polêmica no meio. Mas ele ia comprar um apartamento de 3 milhões de reais. Vai vendo. Aí teve aquela polêmica, o povo caiu matando. Que conversa é essa, pastor? Apartamento de 3 milhões de reais com os dízimos e oferta da igreja. E tem gente que acha isso tudo normal. E quando a gente fala sobre essa situação aqui, é um Deus nos acuda. Chegou o Pedrosa para promover a discórdia, não, filho. Chegou o Pedrosa para mostrar que existem problemas sérios dentro da instituição que precisam ser resolvidos. E pessoas estão defendendo isso aí, correndo o risco de serem reprovadas naquele grande dia. Por quê? Porque pactuaram com a injustiça, foram coniventes com o erro. Foram coniventes. Estavam ali a vida toda, mas conivente com a coisa. Apoiavam, criticavam quem estava mostrando o que está errado. Aí eles criticavam. Não toque nos meus homens de Zeus, não. Os meus homens de Zeus, ele é o anjo da igreja. Que conversa é essa, rapaz? Que conversa é essa? Mas tem gente que mata e morre por um pastor presidente milionário. Vai por mim. Se tocar nas bolas do pastor presidente milionário, cai um dentro da boca dele, da boca dela. Se chutar assim as bolas, viu? De um pastor presidente milionário, hoje cai um dentro da boca dele, na hora. Na hora, vai por mim. E aqui agora ele está falando sobre o que ele falou no vídeo passado sobre a questão da bajulação. Vamos lá. A bajulação, entendeu? Não sei se esse vídeo vai chegar no pastor, eu acho que não. Mas se chegar em alguém que é perto dele, eu não sou um cara que está na internet atrás de monetização. Eu não sou alguém que... o nosso canal tem monetização, e a monetização é a menor das receitas das empresas aqui que a gente tem. Então, não é minha preocupação isso. Eu não quero like. Raramente eu peço aqui, segue aqui a página. De vez em quando eu lembro e falo. Mas eu não sou essa pessoa que está dando tiro para todo lado para tentar lacrar com alguma coisa. Não. Eu falo com tristeza. Eu falo com tristeza. Eu também sou pastor. Eu sou pastor de igreja. Eu estou com a barriga encostada no púlpito semanalmente. Eu estou pregando, eu estou orando, estou trabalhando. Eu não sou um cara da internet. Entende?
Deus me deu essa posição na internet, muito disso agora. Isso é agora. Eu nem sou agora que as pessoas estão me conhecendo na internet. A minha relevância era na rádio. Entende? Então eu não sou um caçador de like, de corte. Enfim, quem me conhece sabe. Mas eu falei que ia fazer uma retratação e estou aqui meio que me justificando. Então me perdoe ao pastor José Ailton, mas eu reforço, até num tom de não sei se posso falar conselho, de ideia, né? De rever essa questão. Porque a igreja do Pernambuco é muito grande, tem muitas congregações. Eu não sei se ainda mantém, mas tinha uma cadeira vazia para o pastor em cada igreja. Tem. Pior que tem. Pior que tem. Ainda existe esta cultura, existe em praticamente todas as Assembleias de Deus. A cadeira vazia no meio do púlpito. Existe em todas as Assembleias de Deus. A cadeira vazia no meio do púlpito. E a gente já falou sobre isso aqui, que isso aqui é um tipo de idolatria, irmão. É um tipo de idolatria. E a cadeira vazia no meio do púlpito, pode ver que ela é diferenciada. É diferenciada. E é isso que ele está falando aqui, procede. O que ele falou no vídeo anterior e agora está falando de novo, procede. Está entendendo? Algumas outras estão reprovando isso aí. Eu já vi Assembleia de Deus onde não ter mais cadeiras no púlpito, cadeira de lado. E todas as cadeiras de lado em determinadas Assembleias de Deus. Pronto. Eu vou citar um aqui, a Assembleia de Deus do Malafaia. As cadeiras são de lado, não são no meio do púlpito mais. São de lado. E são todas as poltronas da mesma altura. Não existe aquela cadeira de destaque para o pastor presidente milionário. Não existe. Eu peguei uma sina, né? Pastor presidente milionário, eu não consigo parar de falar mais essa frase. É impressionante. Então, assim, existe ainda. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aqui. Puxa para cá. Mas tem, ó. A cadeira dele é diferenciada. Ó, a cadeira dele é diferenciada. Tá vendo aqui, ó? Todas as cadeiras são iguais. Só a cadeira dele, do Zeus Todo-Poderoso, é diferenciada, irmão. É gigante, olha lá. Aqui, ó. Tá vendo? Rapaz, a cadeira dele é diferenciada. Aí. Aqui. Ele, o vice-presidente aqui, ó. E o filho dele logo aqui. E daqui a alguns dias o filho dele vai assumir a presidência da instituição. Então, assim, é, é, é algo que é uma realidade, viu? É uma realidade. Infelizmente, isso não deveria acontecer, mas acontece. Mas acontece. Não deveria, mas é uma triste realidade em muitas Assembleias de Deus, que eu já falei aqui, tá certo? Deixa eu ver aqui, culto na Assembleia de Deus, deixa eu ver se, eu não sei, eu ia botar outra aqui, mas vamos seguir com o pastor César Cavalcante falando aí o que ele tem a falar, vamos lá. Então tem uma igreja lá, não sei na onde. Martinha Barbosa, cante! E tem a cadeira dele lá no meio, uma cadeira grande, não sei o que lá. Essa ideia, pessoal, da cadeira do pastor ser maior que a das outras, essa ideia não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com Jesus. Pastor que está ouvindo a gente, tira a cadeira grandona. Tira a cadeira grandona. Fica com a cadeira igual todo mundo. Entendeu? Não tem motivo para isso. O aniversário dos pastores vira um culto à personalidade. Não tem necessidade. E igrejas sérias estão entrando nessa. Outra coisa também. Culto do pastor. Irmão, onde é que você já viu isso, irmão? Isso há 30 anos atrás não existia esse negócio de culto ao pastor, irmão. E fazia-se aniversário do pastor? Fazia-se. Geralmente, antigamente, fazia uma festinha para o pastor no departamento lá atrás. Tá entendendo? Lá atrás. Terminava o culto e ia para a festa lá atrás. Antigamente, há 30, 40 anos atrás.
Mas depois começaram a criar esta moda de culto de celebração pelo aniversário do pastor. Mano, é impressionante. E isso é coisa da Assembleia, irmão. Você só vai ver isso na Assembleia. Pode ter nas outras denominações, pode. Entendeu? Mas esse negócio de culto, separar um culto específico para o culto do aniversário do pastor, né? Aniversário de casamento, culto da esposa do pastor. É impressionante, irmão. Isso só vê na Assembleia. Volta para aqui de novo. Volta para aqui de novo. Eu vou fazer um negócio aqui que eu já falei aqui. Já que ele puxou esse assunto, eu vou tratar este assunto aqui. Deixa eu colocar aqui. Cadê? Aqui, ó. Aqui, eu não estou mentindo não, tá aqui, ó. Quantas horas foi o culto? Quantas horas foi o culto, Pedrosa? 3 horas. Dá um zoom aí, Pedrosa, para o pessoal não pensar que tu tá mentindo. Aqui, ó. 3 horas e 37 minutos foi o culto de gratidão pelo aniversário do Zeus Todo-Poderoso. Tá aqui. Eu não tô mentindo não, irmão. Transmitido há 1 ano. Há 1 ano isso aqui, ó. 3 horas e 37 minutos. Inventaram isso, irmão. Aí quando eu falo, irmão, tá certo. Olha, o culto para Jesus é 2 horas. O culto para Jesus é 2 horas. Mas o culto em agradecimento pela vida dos homens de Zeus, presidente milionário, é 3 horas, quase 4 horas de culto, irmão. Tá aqui, ó. Começa às 6 horas, vai terminar de 10 horas da noite, aquela coisa toda aí. E é sempre aos domingos, viu? Sempre aos domingos, porque tá todo mundo em casa. Isso é um estratégico. Então, o culto de aniversário do Zeus Todo-Poderoso tem que ser num dia em que todo mundo está em casa, para todo mundo estar relaxado, para chegar no tempo central. Ah, Jesus, tenha de misericórdia. Você está entendendo? Então, Estou entendendo, pastor. Faço aqui a minha crítica, mas também deixo aqui a minha retratação. Esse programa não tem... eu não estou sendo forçado, ninguém me mandou liminar, ninguém mandou não sei o que, essa judicial, nada. Um irmão do perfil me mandou e falou, pastor, eu acho que o senhor está equivocado. E se eu estou equivocado, então me perdoe, tá certo? Me perdoe. Continuo fazendo críticas contundentes sobre essa bajulação. Eu acho que o pastor José Hilton errou a mão aí nessa bajulação. Às vezes a culpa nem é dele. Eu já vi pessoas que ficam bajulando o pastor, a culpa nem é do pastor, mas a permissão é. Entendeu? Então, seria muito legal se num culto de ceia ele chegasse lá, irmãos, pode sentar na cadeira, eu sou mais um irmão, porque no céu não tem pastor, só tem um. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Entendeu? Nós aqui somos copastores. Nós estamos aqui na posição de auxiliares de Jesus, que é o verdadeiro pastor. Você está entendendo? Então, eu só deixo essa reflexão feita aqui, a retratação. Os irmãos da Assembleia de Deus do Pernambuco não quis ser descortês, a ideia não é essa, mas eu fui alimentado por uma informação que a mim me parece que não bate com a realidade. Se não bate com a realidade, então acho que eu exagerei na minha crítica. Voltamos lá, 974174129, você chama e participa ao vivo do programa. Pronto, aqui foi a retratação dele. Eu acredito fielmente que a retratação se deu pelo que ele ouviu falar do presbítero. No templo central existe uma regra. Você, obreiro ou cantor, você pertence à instituição. Como obreiro, você pertence à instituição e como cantor também. Ok? O pessoal aí do canal Fogo tá dizendo, Pedrosa, será que o César Cavalcante ficou com medo de perder alunos no Pernambuco por ser uma grande instituição? Não, não ficou não. Ficou não. Sabe por que não ficou? Porque a quantidade de gente que são alunos do César é astronômica. Então, se for levar em conta as pessoas aqui de Pernambuco, tem gente aqui em Pernambuco que concorda com o que o César falou, e é aluno do César, e é da IADPE.
Tá entendendo? Tem gente que é aluno de César, pertence à ADPE e concorda com o que César falou, porque é realidade. É realidade. Tem gente que está lá na igreja, não sai, porque não tem, vamos dizer assim, eu tinha uma mentalidade dentro da Assembleia de Deus que fora da Assembleia, era a minha mentalidade, fora da Assembleia de Deus não tinha eu não encontrava significado. Tem gente que é assim, que só existe a Assembleia de Deus, irmão. E eu, depois que eu saí da Assembleia de Deus, eu posso dizer com toda a força do meu coração, existe vida fora da Assembleia de Deus. Existe. Existe vida. Existem denominações que podem suprir fielmente essas necessidades fora da Assembleia de Deus. Porque se você ficar com essa mentalidade de que só na Assembleia de Deus ela é suficiente, você vai ter uma mentalidade exclusivista, de seita. Cuidado. Está entendendo? Porque Cristo não veio fundar a Assembleia de Deus, nem a Batista, nem a Presbiteriana. Jesus Cristo veio estabelecer aqui a sua igreja. Então tem gente salva na Assembleia, na Batista, na Presbiteriana, na Metodista, na Congregacional. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, e este é eleito. Acabou-se. Seja na Batista, Presbiteriana ou Congregacional. Ok? Mas existe vida fora da Assembleia de Deus, filho. Existe. Existe.